Olá, pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Gente, hoje nós vamos seguir meditando no capítulo 1, dos versículos 18 ao 20 do Apocalipse. E aí o 18 começa falando que Jesus Cristo é aquele que vive. João capítulo 5, versículo 26, diz que assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele também concedeu ao Filho que tivesse vida nele mesmo. Então essa vida é eterna, a mesma que Jesus Cristo tem condições de conceder a nós, uma vez que entregamos os nossos caminhos ao Senhor Jesus. É essa vida que preenche o vazio que há dentro de todos os seres humanos. Muitas vezes a pessoa vai numa balada, lê um livro, vai no evento, faz isso, faz aquilo, vai na casa de um, vai na casa de outro, mas dentro dele ainda tem um vazio. Por quê? Porque falta entregar os caminhos para Jesus Cristo e receber essa vida eterna. Então, é dela que nós precisamos, não é? Caso contrário, já estamos condenados. Está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 24. Pois bem, o texto segue falando aí, o versículo, né? Falando que Jesus esteve morto. Por que esteve morto, gente? Porque a morte não pôde contê-lo. Atos capítulo 2, versículo 24, diz que os grilhões da morte não foi capaz de contê-lo, porque ele não tinha pecados, pessoal. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos que vivem hoje na prática do pecado, que não têm a vida eterna em si, eles já estão condenados. E outra pessoa que morre na prática do pecado, ela vai ser contida pela morte, tá? Porque ela não tem a vida eterna em si própria. Jesus não tinha pecado. A Bíblia fala, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, nele não foi encontrado pecado, e na sua boca não foi achado engano. Então a morte não pôde conter. Ah, Detalhe importante, ó. João capítulo 10, olha o que fala aqui, gente. Versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Depois no 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também tenho para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. Então você vê, ele tem o controle do destino, da morte, da vida de todos os seres humanos. Ele tem o controle daqueles que desejam entrar na vida eterna, não é? Então ele concede isso. Então Jesus Cristo, gente, é aquele que tem a vida. Então ele tornou-se morto. Esse é o significado dessa palavrinha estive, aí quando a gente vai verificar no texto original. Ele se fez de morto, ele se tornou morto. Até que você vê que no versículo de João fala, ó, ninguém é capaz de tirar essa vida de mim. Eu a dou e eu posso reassumir. Foi isso que ele fez. Veio, morreu, fez-se de morto e reassumiu a vida depois. Tá? Então é exatamente isso que Deus deseja que nós façamos. Se viermos a desfalecermos, a morrermos, né? Se uma vez que temos a vida eterna em nós, a morte não vai poder nos conter. Então a gente sai desse corpo e já ressuscita lá com o Senhor Jesus no paraíso. Seguindo, a gente vê o seguinte, ó. A Bíblia fala aí, ó, no Apocalipse 1:18, que Jesus tem as chaves da morte. Chave significa o controle, a autoridade, né? Para abrir, fechar. Você vê também ali que Mateus 16 fala que, né, ele ele estaria dando para Pedro ali as chaves do reino. Então, chave tem esse significado. Os outros versículos atestam isso também. Agora, gente, ele está no controle para abrir e para fechar a morte, correto? Agora, para que eu consiga não passar pela morte eterna, eu preciso morrer primeiro. Morrer com quem? Morrer com Jesus. Entregar a minha vontade a Ele, né? Os meus desejos, os meus caminhos. Por isso que 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, fala que se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Né? E aí, quando a gente pensa um pouquinho mais nessa questão de morte, a Bíblia fala de 3 tipos. Olha elas aí listadas para vocês. Né? Então, a física, a espiritual, né? Que aquelas pessoas que vivem hoje sem Jesus, elas estão mortas espiritualmente. A Bíblia fala,
salvo engano aqui, pessoal, é Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, hoje, na sociedade, tem muitos mortos-vivos, ou seja, pessoas que estão vivas no que diz respeito aos 5 sentidos, mas morta no que diz respeito à vida espiritual. E por fim, a gente tem a vida eterna, que está mencionada lá, a morte eterna, aliás, que está mencionada em Apocalipse 21:8, que vai falar lá do lago de fogo e enxofre, né? Vai dizer lá quanto aos abomináveis, aos mentirosos, enfim. Depois você dá uma lida no texto lá. Vai falar que eles serão condenados para a morte eterna. O que mais que Jesus tem? Além das chaves da morte, ó, ele tem a chave também do inferno. Gente, essa palavrinha inferno que está mostrando aí, no texto original, é Hades, tá? Que significa mundo dos mortos. Então, no Antigo Testamento, o que acontecia? A pessoa morria, né, ela ia para o Hades. Dentro do Hades, você tinha o seio de Abraão, que é o lugar onde os salvos, aqueles que creram em Deus, ficavam, e você tinha um lugar de tormento, que é o oposto, ou seja, aquelas pessoas que morreram blasfemando contra Deus, negando a salvação do Senhor. Tá? Depois que Jesus morre na cruz, o que acontece? Esse seio de Abraão, né, que está dentro do Hades, que é o mundo dos mortos, a pessoa morre, agora ela não vai mais para lá. Aqueles que estão em Jesus. Elas vão para um lugar chamado paraíso. Por isso que lá na cruz, você vê Jesus falando, olha, se você crer, você vai estar comigo no paraíso. Certo? Ele falando para o ladrão. No nosso contexto aqui, ó, hoje, a pessoa que morre sem Jesus, então, ela vai para esse lugar de tormento, que chama Hades. Tá? Não é um inferno em definitivo. É como se fosse uma sala de espera para o inferno. Tá? A pessoa, uma vez que ela cai ali, ela não tem como fazer mais nada. Né? Ela já fica em tormento até a condenação lá na frente, no Apocalipse 21:8, lá do lago de fogo. Quem morre com Jesus, o que acontece? Ele vai para o paraíso. Correto? Vamos ver isso aqui em Lucas capítulo 16. Olha o que diz no versículo 22. Estamos em João. Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Lucas 16. Ó, o 22 fala assim. Aconteceu o quê? Morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui está falando seio de Abraão, porque foi antes da crucificação de Jesus. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí vai dizer, ó, no inferno, ou seja, no Hades, estando em tormentos, tá vendo? O rico foi o rico não porque ele era rico, porque as escolhas dele negaram Jesus. Por isso que ele caiu aqui. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aí no versículo 24 fala, então clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você está vendo? Então é uma sala de espera para o inferno. Agora ali, gente, veja bem, Abraão representava Deus, né? Estava ali falando em nome de Deus, e o rico tentou pedir para ele alguma coisa, né? Pedir para que fosse feito algo por ele. E depois, na sequência do capítulo ali, você vai ver que Abraão fala que não tem jeito de fazer nada por ele. Ou seja, uma vez que a pessoa cai ali, ninguém pode fazer o que quer que seja por ele. Então é por isso que nós precisamos nos consagrar, precisamos levar Deus a sério, na verdade, ter uma vida espiritual de separação para podermos ir para o paraíso. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Ó, capítulo 19, aliás, capítulo 1, versículo 19, o texto começa falando, ó, escreve. Tá vendo? Por que ele diz isso, gente? A ideia de escrever aí é a seguinte, é registrar para as próximas gerações. O Jeremias fez isso por ordem divina, Isaías também fez, lá no capítulo 8, versículo 1, né? Passar para as próximas gerações, para que pudesse serem feitos estudos, pesquisas, leituras, isso é muito importante, então, para que as pessoas se aprofundassem mais. E você vê, ainda tem cristão nos dias de hoje que fala que não precisa estudar a Bíblia, não precisa se aprofundar, não precisa fazer teologia. Meu irmão, teologia nada mais é do que estudo de Deus. Teo é Deus, logia é estudo. Então, quem faz teologia está estudando sobre Deus. Simples assim. Né? Então, tem gente ainda que é contra o estudo. Infelizmente, na igreja evangélica,
muitas vezes, nós temos aqueles que estudam, né? E que muitas vezes também se tornam inconvenientes, porque acham que são melhores que os outros, na verdade, está longe de ser. E nós temos aqueles que não estudam e que não querem estudar e que são contra os que estudam. Então, gente, dentro de tudo isso, nós temos que ter um equilíbrio. Você que porventura, não, eu não quero fazer teologia porque eu sou contra isso e tal, saiba, a Bíblia incentiva o estudo. Ou se você, na pior das hipóteses, o seu livre-arbítrio para não querer estudar, então não seja contra aqueles que estudaram. E por outro lado, aqueles que estudaram, você, meu irmão, que conquistou o seu diploma, seja de bacharel em teologia, qualquer outro diploma que você tem, não queira ser melhor do que aqueles que não têm uma formação acadêmica, tá? Porque Deus não olha diplomas, ele olha caráter, tá legal? Então, gente, foi escrito para deixar para as próximas gerações. E aí, o que Deus pediu, né, mais para ele? Diz assim, você vai escrever o quê? As coisas que você viu, isto é, as visões anteriores. Tá? Depois, as que são, ou seja, o que está acontecendo com a igreja agora? Qual é o contexto? O que está havendo aqui? Você escreve. Por fim, as que hão de acontecer. Depois destas, que estas? Que estas? O que está acontecendo? Depois da era da igreja, depois desse período que nós estamos vivendo. O que vai acontecer? Que aí se refere dos capítulos 4 até, vamos dizer assim, o 22 do Apocalipse. Né? Então, Deus mandou ele escrever. Gente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então é por isso que você está vendo que a gente sempre estamos lendo os versículos e testificando, né, confirmando com outros versículos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, justamente para que a gente possa crescer aí na graça e no conhecimento e revelação do Senhor Jesus. Maravilha? Depois, no capítulo 20, a gente vê que a Bíblia fala aí, quanto ao mistério, gente. Né? Então, você vê, Deus fala de um mistério. O nosso Senhor, ele é especialista em revelar mistérios. Ele gosta de revelar mistérios. Só que, porém, ele não revela para todo mundo. Salmos 25, 14, fala que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele lhes fará saber a sua aliança. Amós 3,7 fala assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, aos profetas. Então Deus revela. Agora, ele vai revelar para aqueles que têm intimidade com ele. Né? Para aqueles que buscam. Não vai ser revelado para todo mundo. Não, não sei o que. Tem muita gente aí falando que foi Deus que revelou e não foi nada. A pessoa não tem intimidade com ele. Efésios capítulo 3, versículo 3, vamos avançar um pouco aqui. Romanos, vamos para Efésios, pessoal. Olha lá. Gálatas, Efésios 3:3, fala assim, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Tá vendo? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Esse mistério, quando a gente vai estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, a gente percebe que é o mistério de Cristo. O mistério é o seguinte, é Cristo habitando no homem por meio da igreja. Esse que é o mistério que ele está falando aqui. Então, moral da história, Deus é especialista e ele deseja revelar mistérios. Vamos ver um outro texto que agora ele revela para o ímpio. Daniel, capítulo 2, gente. Então, Ezequiel, Daniel 2. Achei aqui, versículo 29, ele fala, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistérios, que bonito aqui, te revelou o que há de ser. Então, Deus revela para os ímpios, Deus revela principalmente para os servos dele, que somos nós. Então, ele revelou exatamente isso que você está vendo aí em destaque, né? Os mistérios. No caso aqui de João, ele explicou ali, né, o que são as 7 estrelas, que são os líderes das igrejas, não é? E ele também falou que são os 7 candeeiros. Ele destrinchou aí, falou, 7 estrelas são os líderes, 7 candeeiros são as igrejas. Agora, veja bem, gente, as 7 estrelas são os anjos, está falando ali, correto? Agora, a Bíblia fala lá, né, Efésios, em João, capítulo 2, João não, desculpe, em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1, começa falando assim, ao anjo da igreja.
Você vai ver que as 7 cartas normalmente começam falando assim, ao anjo da igreja. Tem gente que fala que esse anjo aí era um ser espiritual, quando na realidade não era. Não podia ser. Por quê, pessoal? Veja bem, as igrejas, se você olhar lá no capítulo 2, tem delas que tem repreensão. E Deus não iria repreender um ser espiritual. Tá? O único que ele repreendeu fortemente foi o diabo. Os demais, nenhum foi repreendido. Então, esses anjos são os líderes das igrejas, os pastores das igrejas, aquele que está tomando conta ali de um trabalho. A palavra anjo, no grego aí, ela significa também mensageiros. Então, nós poderíamos traduzir assim, ó, os anjos das igrejas são os homens com uma mensagem divina. Isso que são, esses que são os anjos. Daí, nós temos que tomar cuidado também, né? Porque tem muito líder aí que começa, né? Porque Deus usa esse termo ali, de anjo, a pessoa começa a se achar, né? Ele começa a se achar o popstar, o super power. Então, meu irmão, sabe de uma coisa? Você que está numa posição de liderança aí, pastor, etc, etc, você não é melhor que ninguém. Não é verdade? Você tem que ser o que mais serve, não é? E assim sucessivamente. Agora, por outro lado também, tem as pessoas também que idolatram esses irmãos, né? Que dão trabalho para eles, fica idolatrando eles. Irmãos, sabe de uma coisa? Pastores de igreja são seres humanos como eu e você. Eles acertam na maioria das vezes, mas eles erram também. E a nossa função é apoiar o ministério deles, não é? Dar força para que eles possam se manter firmes na caminhada. E eles, por outro lado, também serem humildes, conforme eu falei, não ficar se achando melhor do que os demais. Né? Porque aos olhos de Deus, ninguém é melhor que ninguém, não importa a posição que ele esteja. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, é um anjo da igreja, já expliquei para vocês em qual sentido, no sentido de ser um mensageiro da palavra, tá? Aquele que está ali na liderança, que normalmente é o pastor. Aí a gente, seguindo, para encerrar aqui, eu deixo para vocês um convite especial. Para você que já é cristão, meu irmão, tem um versículo maravilhoso aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha que texto lindo que está aqui, ó. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus tem revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E aí eu te pergunto, como está a sua comunhão? Deus tem revelado mistérios a você e a mim? Né? Porque o segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, os mistérios dele, é para aqueles que o temem, para aqueles que têm honra com ele, reverência, pontualidade com as coisas dele, zelo, enfim. Esse é para eles que Deus revela os segredos. Você está preparado para que Deus revele segredos para você? Eu estou preparado. Então, o que Deus tem revelado a você? Qual é o nível de revelação que Deus tem dado a você? Então, vamos estreitar os nossos laços com o Senhor para que Ele possa revelar mistérios para nós, gente. Agora, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, você precisa começar a andar nos passos dele. Filipenses, capítulo 2, versículo 11, diz que toda língua tem que confessar a Jesus. Né? Então, confesse Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, sabe? Vá até um líder espiritual, diga a ele que você deseja conhecer Deus mais de perto, que você quer estudar a Bíblia, para que você cresça espiritualmente e seja salvo. Você e a sua casa também, uma vez que eles escolham por Jesus Cristo, gente. Jesus está voltando, pessoal. Várias profecias bíblicas já se cumpriram, então nós não temos que negar. Se várias delas já se cumpriram, não é a próxima aí, que é do arrebatamento, aí as próximas que não vão se cumprir, não é verdade? Então, entregue os seus caminhos ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele vai fazer por você. Pessoal, compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma palavra de edificação, tá joia? Um abraço para vocês, que Deus continue nos abençoando e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até.